Meus irmãos, graça e paz. Deus vos abençoe, sejam bem-vindos. Que o Senhor Deus seja sobre a sua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Então, para nós que somos cristãos, nós tínhamos uma vida, que era dirigida, governada pelo pecado. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, graça e paz, Beto, graça e paz, Valdeci. Então Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as nações, todos os homens nos quadrantes da terra foram encerrados debaixo da maldição do pecado, sendo aí a porta aberta por intermédio de Cristo Jesus para que aqueles que aceitem o convite de Cristo, entre por esta porta. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então a gente vai perceber, dentro das narrativas das Sagradas Escrituras, que Cristo é a porta. Só por intermédio de Cristo Jesus é que temos como nos reconciliar com Deus. E antes de conhecermos a Jesus, tínhamos uma vida. Depois que entramos pela porta, saímos e encontramos pastagem, vida abundante em Cristo Jesus, nós passamos a participar dessa nova vida em Cristo Jesus. É o que Paulo está trazendo aqui na sua segunda carta aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A gente entende que quando Cristo ele dá ordem aos discípulos, e trazem esta obrigação de pregar o Evangelho em Marcos 16 e 15, ele diz que eles devem pregar o Evangelho a toda criatura. Por que há essa terminologia do contexto, a toda criatura? Porque Cristo está fazendo a colocação de homens que são movidos pelo instinto, pela concupiscência, das paixões da carne e da natureza. Assim são os homens, são as mulheres, são as pessoas que ainda não têm essa aliança com Cristo e espiritualmente estão mortos diante de Deus. E só por intermédio de Cristo Jesus é que podem haver a ressuscitação dessa vida espiritual neles, que foi perdida por Adão lá no Éden, quando foi enganado e se deixou enganar pelas seduções do diabo. Então, por meio de Adão, veio o pecado gerou a morte gerou separação, que é a quebra da comunhão do homem com Deus, gerando aí a morte espiritual, a quebra da comunhão com Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, a Bíblia qualifica como o segundo Adão, que nasceu sem pecado, a semente não foi da horizontal, mas a semente veio da vertical. Então você percebe que através de Cristo o homem pode e tem a condição de se reconciliar com Deus.
Por isso, Paulo está dizendo que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, para se cumprir o que João escreveu no capítulo 1, versículo 11 em diante. Ele veio para o que era seu. Ele veio para quem? Para a casa de Israel. Mas a casa de Israel não o recebeu, não reconheceu o dia em que o Messias veio, nasceu. Mas a todos quanto receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a gente vai perceber, meus irmãos, que se estamos de fato em Cristo Jesus, somos nova criatura. A nova natureza, ela nasceu em nós. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, e ele diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Então, em Cristo, essa natureza que foi perdida por Adão, ela ressuscitou novamente. Você percebe que uma pessoa que está morta, ela não tem vitalidade. Ela é colocada no salão, dentro de um caixão, e você pode mover ela para qualquer lugar, fazer com ela o que quiser, não tem reação nenhuma. Assim é o homem que anda sem Cristo Jesus. É o homem que não tem aliança com Deus. É o homem que não tem comunhão com Deus. A vida espiritual está morta. E só por meio de Cristo Jesus, essa vida espiritual pode ressuscitar novamente. Pode ser gerado vida nela novamente. É o que Paulo está escrevendo, né, à igreja de Colossos, capítulo 3, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, né, a natureza espiritual já ressuscitou, que aqui traz uma aplicação ao batismo nas águas, a simbologia do batismo. João pregava o batismo de arrependimento. João disse: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. E o batismo com arrependimento, né, era aquele batismo nas águas. O que simboliza o batismo nas águas? Quando o homem está emergido nas águas, tá? Ele está morrendo, a sua natureza terrena, a sua natureza carnal, está morrendo para as coisas do mundo. Tá? E quando você volta das águas, a sua natureza espiritual, ela está ressuscitando por meio de Cristo Jesus, reatando aí a comunhão, a koinonia com Deus, por meio de Cristo, reatando aí a ligação, o elo que foi quebrado por Adão. Então, por isso Paulo disse: está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Miqueias 7,19, né, fundamenta esta palavra. Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento, e deles não me lembrarei mais. Então isto aqui é importante, porque uma vez que a nossa natureza espiritual ressuscitou, não podemos mais fazer parte do pecado, não podemos fazer parte da iniquidade, não podemos transgredir as leis que o Senhor estabeleceu para que andássemos nela. No caso da igreja, as leis de Cristo Jesus. Então precisamos tomar posse, entendermos e compreendermos que somos nova criatura por meio de Cristo Jesus. Entendermos que as obras mortas do pecado que praticávamos antes, o Senhor não lembra mais. Ela desceu nas águas do batismo, né? A natureza velha morreu, né? E você nasceu de novo. Oh, glória a Jesus! E tudo se fez novo. A partir desse ponto, nós compreendemos que nós vamos andar guiados, direcionados pelo Senhor Jesus. Nós vamos passar a ser
guiados e direcionados pela palavra do Senhor nosso Deus. Então entendemos, compreendemos as Sagradas Escrituras, que nos traz esta iluminação pela sua revelação. Então, a quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então temos uma nova condição para vivermos. E esta condição ela é direcionada por Jesus. Graça e paz, Maria do Carmo. Que o Senhor Deus te abençoe. Então, irmãos, a nossa postura, a nossa forma de nós nos portarmos é totalmente diferente, né? Se adulterávamos, não adulteramos mais. Se nos prostituíamos, não nos prostituímos mais. Se nós éramos idólatras, não somos mais idólatras. Graça e paz, Luiz Carlos. Né? Se nós fornicávamos, não fornicamos mais. Né? Se nós éramos alcoólatras, não somos mais alcoólatras. Né? Então, não praticamos mais o pecado, porque Cristo nos justificou. Não somos justificados pelas nossas próprias obras, porque é impossível o homem se justificar por si só diante de Deus. Graça e paz, Garcia Júnior. É impossível o homem se justificar diante de Deus. Se fosse depender do homem para se reconciliar com Deus, isso seria impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não há impossibilidades para Deus. Até o ponto de nós entendermos, né, o que o Senhor Jesus ele escreveu em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que é a possibilidade que Deus delegou, ortogou aos homens. Graça e paz, pastor Carlos, seja bem-vindo. Né? Jesus está tendo aqui no capítulo 3, né, até o versículo 21, é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Né? Nicodemos, ele era um fariseu, conhecedor da Torá e da lei de Deus. Ele também era um mestre em Israel. E ele vai ter de noite com Jesus. E ele aborda Jesus em oculto e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Né? Porque ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Eu acho lindo, irmãos, que Jesus não perdia a oportunidade. Jesus não perdia as brechas que se abriam para que ele pudesse falar do reino. Né? Então Jesus olha para Nicodemos e disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não podes ver o reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos, se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Né? Então Jesus usou algo físico para explicar algo espiritual. Mas Nicodemos não entendeu que Jesus estava falando de algo espiritual. Né? Nicodemos não entendeu que ele estava falando da natureza caída que precisaria nascer de novo. Então você percebe que Nicodemos diz: como pode, Senhor, um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Né? Então Jesus respondeu: na verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você percebe aqui que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, tu nasceu, né, da carne, de uma concepção natural. Mas o que eu estou trazendo para ti, Nicodemos, nessa oportunidade, é o nascimento da sua natureza espiritual, a concepção da sua natureza espiritual que está morta, mas só por intermédio de mim é que essa natureza espiritual pode ressuscitar.
E tu precisa nascer da água e do Espírito. Eu acho lindo, irmãos, que a água, ela é representatividade da palavra. A água aqui, ela tem a representatividade do batismo nas águas, né? Por quê? Porque a palavra, o Espírito vela sobre a palavra. O que habilita o Espírito de Deus a operar, a estar na nossa vida, é a palavra de Deus. É impossível o Espírito de Deus, ele convencer uma pessoa, transformar uma pessoa, moldar uma pessoa, se a palavra não estiver estabelecida na vida dessa pessoa, né? Sempre tenho dito aqui nas lives, que o que habilita o Espírito Santo é a semente da palavra. Por isso há importância da palavra ser transmitida, e é o que Jesus está fazendo aqui com Nicodemos. Ele está transmitindo a semente do reino de Deus. Cabe a Nicodemos acreditar e aceitar essa semente do reino de Deus. Por quê? Jesus está dizendo, se ele não nascer da água, porque o batismo, ele é um testemunho público, tá? E eu vi um pastor falando numa live, eu não sei se foi o pastor Carlos, acerca do batismo, tá? Porque, irmãos, o correto é o batismo ele ser feito no rio, porque o rio tem correnteza. Ele vai levar, espiritualmente falando, claro, tá? Os teus pecados, vai descer de corrente abaixo. Por quê? O batismo, ele é um testemunho público. Se faz aquele culto, aquela cerimônia do batismo. As pessoas estarão participando deste culto cerimonial do batismo. Primeiro, ele é um testemunho diante dos céus. A Bíblia diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Os anjos nos céus se alegram. Então, quando há o batismo, esse cerimonial do batismo, os céus se alegram. Então você percebe que há um testemunho também diante do reino das trevas. O reino das trevas está testemunhando que alguém renunciou ao pecado, saiu debaixo do governo do diabo e agora está passando ao governo de Cristo Jesus e está sendo inserido no corpo de Cristo Jesus. Então o batismo, ele é um testemunho público. Há uma importância. Eu acho triste pastores que têm não entendido esse fundamento tão lindo das Escrituras no batismo público. João batizava no Rio Jordão, né, irmãos, no público. Né? As pessoas vinham até João para serem batizados por ele no Rio Jordão, porque ouviam a mensagem que João transmitia, acreditavam na mensagem de João. Pastor Araquém, qual era a mensagem de João? João veio preparar o caminho para Cristo. Então você percebe que quando Cristo se manifestou no cenário, João foi aquele que preparou o caminho. Eu acho lindo aqui, porque João preparou o caminho para Cristo, e Cristo preparou o caminho para os apóstolos, e os apóstolos foram preparando o caminho para cada geração. Cada geração foi preparando o caminho para que o Evangelho de Cristo chegasse às pessoas. Então isso aqui é muito lindo, tá? Que a gente entender. É isso aí, pastor Carlos. Arrependei-vos de vossos pecados, raça de víboras. Mas é muito importante nós abordarmos que quando João tratava de raça de víboras, ele não estava falando do povo, ele estava falando da liderança religiosa que estava sempre ali presente, como também estava presente no ministério de Jesus. Então, quando João falava raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque eles resistiam à mensagem de João. Quando João estava pregando o batismo de arrependimento, era para eles também. Era para eles também aceitar a mensagem de João e serem batizados. Mas eles rejeitaram a mensagem e não quiseram descer as águas do batismo.
porque ficaram presos às suas tradições. Então João os repreendia: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Então eles estavam ali esperando alguma falha, esperando alguma coisa para acusarem a João. Estavam ali com uma postura de bonzinhos, porém por dentro era sepulcros caiados. Então ali eles passaram por esta repreensão de João nas águas do batismo. Mas isso aqui é lindo, irmãos, porque o batismo ele tem um fundamento muito forte na nossa vida cristã. Muitas pessoas banalizam o batismo, como eu já vi uns vídeos aí, né? Cada um de joelho dentro de um templo com um balde de água, e a pessoa metia a cabeça dentro do balde de água e o pastor lá. Não, irmãos. Tá? Isso é banalizar o que está escrito e não cumprir o que está escrito na palavra. Né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Né? Eu sempre aconselho aqui os irmãos: leem a Bíblia, estudem a Bíblia. Eu não preciso ser um doutor formado em teologia, ter mestrado em teologia, fazer... Não, estudem as Sagradas Escrituras. Porque é o que está escrito que devemos cumprir. Então as pessoas metendo a cabeça no balde. Eu vi também um outro vídeo de uma certa religião aí, as pessoas na hora do batismo brincando dentro de uma piscina, de uma forma bem banal, né? As meninas de sunga, as meninas de maiô, né? Os meninos de sunga sendo batizados nas águas. Não, isso é banalizar o batismo. Né? Isso, quando o batismo ele não é feito conforme as Sagradas Escrituras exige dentro do seu cerimonial, ele não é válido, irmãos. Eu digo isso sem medo, tá? De alguém entrar e dizer assim: não, pastor, não é válido. Não é válido. O batismo ele tem que ser conforme as Escrituras está dizendo, porque ele é um testemunho público. Jesus diz: todo aquele, Mateus 10, 31 e 32, todo aquele que me confessar diante dos homens. Esse texto ele está embasado e fundamentando as águas do batismo. Tá? Porque o batismo é uma confissão pública diante de todos os reinos. Primeiro reino, reino dos céus. Segundo reino, reino de Deus. Terceiro reino, reino das trevas. Quarto reino, reino dos homens. Então precisamos entender, dentro do contexto bíblico, quando eu estou sendo batizado nas águas, a natureza terrena está morrendo, e quando eu estou voltando do batismo, tá? Quando eu estou voltando das águas, a minha natureza espiritual está ressuscitando. Segundo os Coríntios 7,17 foi o texto que li. Né? Se vós já ressuscitaste com Cristo, quer dizer o quê? Quando eu volto das águas, tá? Eu estou ressuscitando com Cristo. A minha natureza espiritual que estava morta, ela ressuscita. Ela volta à vida novamente por meio de Cristo Jesus. Essa é a simbologia do batismo. E eu passo a ser inserido no corpo de Cristo Jesus. Quem é o corpo de Cristo, pastor? A igreja. Eu passo a ser membro desse corpo. Eu sou inserido nesse corpo como membro dele. Quem é a cabeça do corpo, pastor Araquém? Cristo Jesus. A cabeça é que governa todo o corpo. Então você observa que a parte do cérebro esquerdo governa a parte direita. A parte direita do cérebro governa a parte esquerda. Então a gente vai entender esses princípios e esses valores a partir das Escrituras Sagradas. Então precisamos, irmãos, entender o que Jesus estava falando com Nicodemos. Né? Então, Jesus estava dizendo para Nicodemos, né? Não te importa eu te dizer, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Irmãos, quem nasce de novo, eu vou repetir, quem nasce de novo, entende a vontade de Cristo Jesus. Quem nasce de novo entende as coisas espirituais. Quem nasce de novo entende a revelação da palavra, a iluminação da palavra. Quem nasce de novo é o que Jesus disse: estas graças te dou, ó Pai, que ocultar-te essas coisas aos sábios e aos entendidos.
mas tu a revelastes aos pequeninos. Irmãos, a revelação do reino dos céus e do reino de Deus é dado àqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus. E a gente precisa entender isso. Então a gente precisa entender isso. Graça e paz, missionário. Deus abençoe. Tá? Então Jesus fala para Nicodemos, um mestre, né, em Israel, um fariseu. As pessoas pegam a palavra fariseu, né, bota dentro da fossa, dentro de uma coisa de detrito e joga fora. Não, irmãos. Tá? Quando Jesus censurou os fariseus e os saduceus, Jesus disse, olha, fazem tudo o que eles vos disserem e ensinarem. Jesus só repreendeu eles para não se conduzir com a sua conduta, que era errado, porque dizem e não fazem. O que Jesus censurou ali nos fariseus e saduceus foi a hipocrisia deles. A hipocrisia. Jesus bateu com uma marreta na hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus estava combatendo ali era a hipocrisia deles. Tá? Mas há elogios acerca deles dentro de Mateus capítulo 23. Você pode ler lá Mateus capítulo 23 com cuidado que você vai perceber. Então Jesus estava censurando ali, era a hipocrisia deles. Tá bom? Mas Jesus faz uma pergunta. No verso 7 do capítulo 3. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário é nascer de novo? Todo homem precisa nascer de novo. Todo homem precisa ouvir o conselho de Cristo. Quem está dizendo não é o pastor Araquém. Quem está dizendo é as Sagradas Escrituras. Quem está dizendo é o próprio Cristo, a um doutor da lei. Não te importa eu ter te dito, necessário é nascer de novo? Então todo homem precisa nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora eu quero ir para Gálatas, capítulo 5, versículo 16, porque lá fala das obras da carne, lá fala das obras da natureza caída, lá fala das obras mortas do pecado. E eu quero que você entenda isso, tá? Porque Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, Paulo está falando da natureza caída. Paulo não está escrevendo a ímpios irmãos e a pecadores. Paulo não está escrevendo a pessoas que não têm aliança com Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele está escrevendo a pessoas que abandonaram o pecado e se entregaram a Cristo Jesus. Tá? Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, é para repreender alguns irmãos que deixaram de seguir a Cristo Jesus, a obedecer a palavra de Deus, estava voltando a praticar as obras mortas do pecado. E Paulo escreve para os adverti-los e exortá-los. Então o que é que Paulo escreveu lá, pastor Araquém, em Gálatas 5,19? Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Quando Paulo está escrevendo aqui e colocando a conotação de carne, ele não está falando do templo do corpo. Ele está falando das concupiscências, tá? E dos apetites que a natureza da carne deseja, milita, tá? Que vem de um termo grego chamado sax, apetite desordenado da natureza da carne, tá? Que está na conotação do grego, que diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição. Tá? O que é prostituição, pastor Araquém? São pessoas que têm relações sexuais e cobram por isso. Né? Alguns dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Tá? Então, tanto homens como mulheres se prostituem. Né? Vendem o seu corpo por dinheiro, por prazer sexual. Né? Então, eu quero abordar aqui a questão da diferença de prostituição, adultério e fornicação. Tá? A fornicação são pessoas que não são casados,
tá? E tem relação sexual, tá? Não tem aliança e tem relação sexual. Isso é fornicação. Adultério são quando duas pessoas têm aliança, tá? E há um relacionamento extraconjugal fora do casamento. Isso é adultério. Se eu for explicar todos esses termos, tá? Eles são bem abrangentes. Só quero mostrar a diferença, tá? Da prostituição, do adultério e da fornicação. Aí Paulo diz: impureza. Quando fomos, irmãos, alcançados por Cristo, as nossas vestes espirituais estavam manchadas pelo pecado. Não tem potassa, não tem sabão, não tem bucha do lavandeiro que lava as tuas vestes espirituais, tá? Só o sangue de Jesus pode lavar as tuas vestes espirituais e deixarem elas alvo como a branca lã. Então você observa que algo que é branquinho, que é puro, não tem mancha nenhuma. Graça e paz, pastor André, seja bem-vindo. É branco. Quando você se encontrou com Cristo, passou pelas águas do batismo, irmãos, tanto o sangue de Jesus nos lavou, quanto a água da palavra nos lavou e deixou nossas vestes alva, como a branca lã. Então ele está dizendo aqui, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, tá? Aqueles que diminuem o que está escrito e aqueles que colocam a mais do que está escrito. Isso é heresia, tá? Colocam fundamentos próprios, tá? Usando a Bíblia como base para dizer que é uma verdade da Escritura. Isso é heresia, tá? Invejas. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos, tá? Se eu for num culto, tá, e ver um pastor vestido de um terno muito bonito e eu comprar um igual, isso não quer dizer que eu sou invejoso, tá? A questão do invejoso não é ele usar algo, a mesma coisa que você tem. O invejoso, ele quer usar o que você tem, ele quer o que você tem. Isso é inveja. E a Bíblia diz que a inveja, ela é a podridão dos ossos, ela apodrece os ossos, tá? Então, invejas, homicídios. Existem homicídios físicos e homicídios espirituais, tá? Então, aqui cabe os dois níveis de homicídio. Boa tarde, Jonatas. Graça e paz, seja bem-vindo. Igreja Primitiva, seja bem-vindo. Obrigado, irmãos, pelos presentes, tá? Então, existe o homicídio espiritual, que é causado pela língua, tá? A Bíblia exorta-nos a não falarmos mal uns dos outros, tá? João disse na primeira epístola: aquele que fala mal do seu irmão é assassino, e sabeis que nenhum assassino tem parte no reino dos céus. Pastor, aqui onde é que está escrito em 1 João? Lê toda a carta, aproveita e lê toda a carta, que você vai encontrar o versículo, tá? Que está esta expressão. Então existe o homicídio físico, existe o homicídio espiritual. Quem tais coisas praticam, Paulo está dizendo que é obra da carne, é obra da natureza morta do pecado, tá? Bebedices, tá? Glutonarias e coisas semelhantes a esta. Paulo traz um catálogo aqui de obras da carne, mas ele não traz todas. Ele traz apenas algumas para dizer, afirmar categoricamente à igreja de Jesus que os que nasceram de novo, os que estão em Cristo Jesus, não praticam mais essas obras mortas do pecado. Caso pratiquem, cometem pecado. E o pecado, irmão, gera morte. A morte gera separação. A morte, ela gera a comunhão, a quebra da comunhão com Deus. E não é Deus que quebra essa comunhão, é o homem, quando transgride, é que quebra essa comunhão com Deus, né? Paulo está dizendo que os que tais coisas praticam, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse. Paulo está dizendo aqui que antes ele já havia ensinado, ele já havia instruído a igreja que estava em Cristo Jesus a não praticar as obras mortas do pecado, porque os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus.
Então, se eu estou em Cristo e digo que estou em Cristo, mas continuo praticando as obras do pecado, meu irmão, você morreu espiritualmente novamente. Se arrependa dos seus pecados, tá? Se arrependa dos seus pecados, porque quem nasce de novo não volta a praticar as obras mortas do pecado, tá? Então você precisa entender que João, na primeira epístola, diz: filhinhos, eu vos escrevo. Olha a conotação de João, irmãos. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Graça e paz, Analice, seja bem-vindo. Mas, porém, se pecarem, lembrem que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, precisa se ativar as nossas mentes, os nossos corações para a palavra, irmãos. Se lembrarmos, temos um advogado que advoga as nossas causas perante o Pai, porque temos um acusador. Tá? Temos um acusador. Quem é, pastor Araquém? Satanás. Lá em Apocalipse diz, quando João tem a visão, ele diz: ele é acusador dos nossos irmãos e nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Então, quando você peca, o diabo te acusa perante o Pai. Mas o advogado, ele só vai ter força de advogar as suas causas quando você de fato se lança diante de Deus, tem consciência do seu pecado e se volta para Deus com arrependimento e convenção dos seus maus caminhos. É por isso que Paulo está trazendo esta mensagem, porque ele tem ciência da condição dos irmãos que habitam na igreja da Galácia, e ele está exortando aos irmãos: não pratiquem a prostituição, não pratiquem a impureza, não pratiquem a lascívia, não pratiquem a idolatria, não pratiquem a feitiçaria, não pratiquem as inimizades, não pratiquem as porfias, não pratiquem as emulações, não pratiquem as iras, não pratiquem as pelejas, não pratiquem as dissensões, não pratiquem as heresias, não pratiquem as invejas, não pratique os homicídios, tanto físico quanto espiritual. Não pratique as bebedices. Não pratique as glutonarias. Porque, como antes já vos disse, eu vos declaro de novo que se vocês estiverem praticando estas coisas e não se arrependerem, vocês não terão capacidade de entrar no reino de Deus. É lindo isso aqui, irmãos. Porque Jesus está dizendo para Nicodemos que uma pessoa que tem a natureza morta, a natureza espiritual morta, ela não tem capacidade de enxergar o reino de Deus. Ela não tem capacidade de entrar no reino de Deus. Queres ver o reino de Deus? Queres entrar no reino de Deus? Você precisa nascer de novo. E a palavra do Senhor, ela vem ao seu coração dizendo: não te importa eu te dizer, necessário é nascer de novo. Irmãos, quem nasce de novo, enquadra-se, fundamenta o texto que vou ler agora para vocês. Quem nasce de novo, a natureza espiritual ressurge na sua vida, ressuscita na sua vida, porque o Espírito de Deus passa a habitar na sua vida. Como eu disse já aqui na mensagem, o que habilita o Espírito de Deus a habitar no templo do nosso corpo, porque o Espírito de Deus só habita em templos que são purificados pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou repetir: o Espírito de Deus só habita em templos purificados pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso Deus. Mostra os textos, pastor Araquém. Vou citá-los, tá? E você pode ler a Bíblia que você vai encontrar as minhas citações. A primeira que João disse na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus purifica o nosso templo espiritual, tá? E quando é que eu ando na luz, como Deus na luz está? Quando é que eu tenho comunhão
uns com os outros? É quando o sangue me purifica. E Jesus, quando ele foi na ceia, né, lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aqui tem uma lição muito profunda, mas não vou entrar nela, só quero abordar isso, tá? Ele disse: Senhor, porque Jesus disse assim: Pedro, tá? Tu não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. Ele disse: Senhor, então não lava somente os pés, lava o corpo todo. Jesus disse: não é necessário, Pedro, porque vós já estáis limpos, lavados, pela palavra que eu vos tenho declarado, ensinado, instruído. Se eu tenho uma instrução da palavra, irmãos, eu não vou praticar mais essas obras mortas do pecado, porque eu tenho direção. Graça e paz, pregador Flávio. Graça e paz, Dani. Seja bem-vindo, irmãos. Então eu preciso entender isso. Se eu tenho a direção da palavra, o ensinamento da palavra, eu tenho a palavra de Deus para me instruir, me dirigir o que é certo, o que é errado, dentro do crivo da moralidade de Deus sobre a minha vida. Então eu não vou praticar mais. Então, você observa que o templo do nosso corpo é lavado pelo sangue de Jesus e pela palavra. Então, se eu nasci de fato de novo, a natureza espiritual ressuscitou dentro de mim, essa natureza, tá? Ela vai produzir em mim, através do Santo Espírito, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22. Tá? Quando eu li Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21, Paulo está falando daqueles que não têm aliança, tá? Que vivem na plenitude do pecado, tá? Que são os homens que vivem como criaturas de Deus, que vive, né, pela natureza, as paixões da carnalidade, tá? E quando eu leio, quando a segunda aplicação é que aqui são cristãos que voltaram a praticar as obras da carne. Mas quando eu vou ler agora Gálatas 5:22, Paulo está falando daqueles que são espirituais, que na sua vida brota através dos frutos do Espírito Santo. Primeiro, o amor. Em algumas versões está a caridade, que é o processo do amor, as obras do amor. Né? Então a caridade de Deus, o amor de Deus que é produzido pelo Santo Espírito, e eu já quero dizer aqui que aqui está falando do amor ágape de Deus. O amor ágape de Deus só tem condições de exercer e de praticar quem de fato nasceu de novo, quem de fato está em Cristo Jesus, quem de fato é nova criatura em Cristo Jesus e se tornou de fato filho de Deus. É que tem a capacidade, dada pela palavra e pelo Santo Espírito, tá? A capacidade de produzir esses frutos. O amor, ágape de Deus, vai fluir na vida dessas pessoas, tá? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele diz: contra estas coisas não há lei. Então percebe-se que quem ressuscitou com Cristo, a natureza espiritual está vigente. Você vai perceber dentro do texto das Sagradas Escrituras, irmãos, que na sua vida produz esses frutos. Tá? O maior dom existente, não há outro dom maior do que este, é o amor ágape de Deus, é inserido na nossa vida, tá? Pela coinonia com a palavra e com o Santo Espírito de Deus, tá? Então a gente vai perceber dentro do texto que vai produzir amor. Só pratica o amor e você só vê o exercício da caridade de Deus na vida de quem de fato nasceu de novo. Glória a Jesus, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá? Então você vai ver na vida de quem nasceu de novo, amor,
alegria, paz, longanimidade. É isso aqui dá de falar muita coisa. Ah, irmãos, tem alguém me devendo. Você viu a condição da pessoa? Por que que ela não teve capacidade ainda de te pagar? Tá? Então, o cristão que ele vive dentro da longanimidade, na espera, a Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que os homens se percam, mas chega ao pleno conhecimento da verdade. Então, a longanimidade de Deus, ela faz parte da vida de quem nasceu de novo. Irmãos, pregar é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa, né? Esmiuçar as Escrituras, conhecer as Escrituras é outra coisa. Agora, praticar, exercitar, viver é o nível mais profundo dessa coletividade que acabei de expressar. Viver. Será que temos praticado a caridade de Deus, o amor? Será que temos praticado a alegria do Espírito, da salvação na nossa vida e tem contagiado a pessoas? Será que temos de fato a paz do Senhor Jesus na nossa vida? Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo a dá, mas eu vos deixo a minha paz. É esta paz que emana na vida de quem nasceu de novo. Paz, paz, paz. E nós só sabemos que temos esta paz quando o caos se estabelece, quando as tribulações se estabelecem, quando as crises se estabelecem, quando o vento sopra ao contrário na sua vida, é que você vai entender que você tem essa paz, a serenidade do eterno na sua vida. Enquanto os discípulos estão desesperados dentro do barco, Jesus está dormindo de uma forma tranquila no meio de uma tempestade, que a água está entrando dentro do barco e Jesus está tão tranquilo. Quando Jesus acorda com o desespero dos discípulos, Jesus olha para os discípulos desesperados, Jesus numa paz tão mansa e tranquila, e olha para o vento e diz: vento, aquieta-te, mar, detente. Eita Jesus! Essa paz, irmão, só pratica quem de fato nasceu de novo. A longanimidade, a benignidade, a bondade do Senhor, ela flui na nossa vida e através da nossa vida. A fé, ela é um fruto do Espírito também. Nós vamos ver a fé comum, nós vamos ver a fé salvífica, nós vamos ver a fé como fruto do Espírito, e nós vamos ver a fé, o poder da fé como dom do Espírito Santo. Então a Bíblia faz separações desta questão de fé. E a Bíblia diz também que a fé não é de todos. O amor de Cristo está derramado, a graça, a misericórdia de Deus está derramada. Mas são todos que acreditam? São todos que aceitam ela na sua vida? Oh, glória a Jesus! A mansidão. Irmãos, quem nasceu de novo tem esta qualificação de manso. Jesus disse que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você percebe que o fruto do amor gerado pelo Santo Espírito vai produzir em nós, tá, irmãos? Mansidão. Por quê, pastor? Porque isto aqui é uma característica da figura de linguagem que a Bíblia qualifica ao cristão. Ovelha é mansa. Ovelha, irmão, se não tiver um pastor para defendê-la dos leões, dos lobos, dos chacais, das hienas, tá? Dessa vida, a ovelha vai ser devorada. Ovelha sem pastor estar à mercê de lobos e dos seus predadores. Então você percebe que uma das qualidades do fruto do Espírito é mansidão. O cristão, irmãos, é manso. E Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Meu Deus, quem nos guarda espiritualmente falando é o sumo pastor Cristo Jesus. Segundo, quem nos guarda é os pastores que Cristo constituiu sobre a minha vida e sobre o corpo.
sobre as ovelhas do bom pastor. Ele constituiu pastores, tá? Efésios 5:11 fala lá, e ele mesmo deu uns. Ele mesmo quem? Cristo Jesus, é Bíblia. Eu amo as Sagradas Escrituras, eu gosto de pregar a Bíblia, tá? Ele mesmo deu uns para pastores, né? Então, você vai ver lá os dons ministeriais, né? Então, isso aqui é interessante, irmãos, que uma das qualidades do fruto, né? Seja bem-vinda, Neia. Graça e paz. Seja bem-vindo, Ezequiel. Seja bem-vindo todos os irmãos, Netinho, o pastor Carlos que está aí. Então, uma das qualidades aqui, irmãos, é mansidão. O cristão que nasceu de novo, ele é manso. Seja bem-vindo, Antônio Marcos. Ele é manso, porque ele tem a figura, dentro da exposição das Escrituras, como ovelha do bom pastor. Então não estamos entregues ao léus, temos Cristo para nos defender, né? E agora o Espírito Santo traz no meu coração, é interessante que Pedro no Getsemane puxa da espada, diz que para defender Jesus, como se Jesus precisasse ser defendido, né? Pega da espada e larga na orelha do sumo sacerdote chamado Mal, que arranca a orelha. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Pedro, se tu está plantando isto, tu vai colher isto, Pedro. Pedro, embainha a tua espada. Pedro, irmãos, era sanguíneo, não é? Pedro tomou uma atitude errada ali naquele momento, mas ele foi repreendido por Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Oh, glória a Jesus. Então nós somos mansos. Se nascemos de novo, temos essa qualidade de mansidão, né? O evangelista Lucas diz que quando sobem para prender Jesus, Jesus disse: a quem buscais? A Bíblia diz que todos caem por terra. Eles levantam e Jesus pergunta: a quem buscais? Graça e paz, Marcelo. Eles tornam a cair novamente. Jesus declara: quem buscais, eles caem todo por terra e não percebem. Oh, glória a Jesus, o bom pastor ali, declarando isso, porque o fundamento do texto é que a Bíblia diz assim: ferirão o pastor das ovelhas e as ovelhas se dispersarão. Né? Se Pedro usou de violência, Jesus, ele declarou isso: a quem buscais, foi para defender as ovelhas, porque vieram ali para prender Jesus, né? Então você percebe que Jesus repreende a Pedro: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha aqui, meus irmãos, o cristão que nasceu de novo, eu estou até sentindo Jesus aqui. Oh, Jesus, ele não usa, irmãos, a força do braço, não usa. Ele não usa de violência, não usa porque ele é ovelha do bom pastor, e há um fruto do Espírito chamado mansidão. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você usa os seus atributos, você usa a ira, você se autodefende, tá? Daquilo que vem contra você, você retém a justiça de Deus ao teu favor. Você retém a justiça de Deus ao seu favor. Eu estou pregando Bíblia, tá? Bíblia. Então você percebe que Pedro, ele foi um discípulo que aproximadamente 3 anos e meio andou com Jesus. E depois de 3 anos e meio, Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. Eita, Jesus repreendia Pedro direto, irmãos. Você aceita ser repreendido por Cristo Jesus? A palavra que transmito não é minha, é do próprio Cristo. O mesmo peso que ela está sendo liberada para ir, ela está sendo liberada para cá. A medida dela é justa. Então você percebe que Pedro andou por 3 anos e meio e Pedro não era convertido. Jesus disse: Pedro, quando tu te converter, apacenta os meus rebanhos. Pedro, quando houver mansidão em ti, apacenta os meus rebanhos. Pedro, permita eu montar em você, Pedro.
Como eu montei no jumentinho, como eu vou montar no jumentinho, e o jumentinho foi pacificamente me carregando. O temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo, que é o domínio próprio. Mas você, irmãos, vê Pedro, depois do Pentecoste, um outro Pedro, que não usava mais a espada, não usava mais a sua própria justiça, não usava mais sua própria ira. Você vê ele nas praças pregando, sendo repreendido pelos fariseus e saduceus com a autoridade de quem vocês estão pregando. Vocês não podem. Né? Então você observa que eles sempre eram confrontados. Ele disse: importa obedecer a vocês ou a Deus. Os soldados pegaram eles e deram 40 chibatadas menos uma. Você não vê Pedro irado, você não vê Pedro zangado, você não vê Pedro ali saindo murmurando, xingando aquele povo, você não vê. Me mostra no texto bíblico. Tá? O texto vai dizer que eles saem alegres, com as costas tudo lavradas em sangue, e alegres porque estavam sofrendo por amor de Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque Pedro se converteu, Pedro deixou o fruto do Espírito falar mais alto nele, se submeteu ao governo do Santo Espírito de Deus. Então, o cristão que nasceu de novo, ele é manso, manso. Oh, glória a Jesus! Né? E ele tem temperança, ele tem domínio próprio. Eu sempre digo que nós precisamos governar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Tá? Cabe a nós governar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Enquanto você está com a ira, com a raiva, com alguma coisa dentro de você, você governa. Você é senhor desse sentimento e dessa emoção. Uma vez que você libera, tá? O que você liberou se torna senhor sobre a sua vida e passa a te governar. E você abriu um leque para a lei, né, que é vigente contra você. Então você percebe que há leis que apontam as obras da carne e diz: é pecado, é morte, é separação do homem para com Deus. Mas a lei do Espírito, que são seus frutos, não a lei que tem condições de apontar para acusar. Isso aqui é muito forte. Tá? Porque contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, os que nasceram de novo, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Paulo está dizendo: você é de Cristo, você nasceu de novo, porque ele está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é a base do texto que estou ministrando esta palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é o algo novo, a natureza nova que passa a governar e a te dirigir. Tá? Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Né? Então, Paulo está dizendo: se vivermos em espírito, andemos também no Espírito. Muitas pessoas falam assim: pastor, mas eu sou cheio do Espírito. Tá, irmão? Ser cheio do Espírito é diferente de ser revestido do Espírito. Tá bom? Ser cheio do Espírito está ligado a ministrar os frutos do Espírito. Ser revestido do Espírito está ligado a você ser usado com os dons espirituais. Tá? Há essa distinção e essa separação. Tá bom? Então, se vivermos no Espírito, se eu digo que vivo no Espírito, então os frutos de eu viver no Espírito é eu andar no Espírito. Se vivo no Espírito, logicamente eu vou andar no Espírito. Mas alguns aqui em Gálatas, é o que o texto dá a entender, que diziam: eu vou para o culto adorar a Deus, eu vou para o culto ouvir a mensagem de Deus, eu vou para o culto participar da comunhão com os irmãos, mas estavam praticando as obras da carne. E estas pessoas declaravam e diziam: eu vivo no Espírito. Paulo disse: se vocês vivem no Espírito, por que vocês não estão andando no Espírito? Então Paulo está dizendo: se vocês de fato vivem no Espírito, vocês precisam também andar no Espírito.
mostrar os frutos do Espírito Santo nas suas vidas. Se você de fato vive e anda no Espírito, há frutos do Espírito sendo ministrados na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus! Eu vos deixo esta mensagem de Deus aos vossos corações. Tá, irmãos? Eu sempre salvo estas mensagens, tá? Aqui do TikTok e coloco lá na minha página no YouTube. Tá? Se os irmãos quiserem lá acessar a página no YouTube, no meu link aqui do TikTok, né, abaixo ali da minha foto, tem um sloganzinho do YouTube, é só você clicar lá, você vai direto para a página. Você pode assistir as mensagens. Tem muitas outras mensagens lá, né, se você quiser dar uma passadinha lá. Tá? O meu intuito é só compartilhar a mensagem de Deus mesmo. Tá? Que a mensagem de Deus ao seu coração e aqui alimentarmos o nosso espírito com pão vivo, com a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde no seu amor. Glória a Deus. Pastor Carlos está por aí? O senhor quer subir, Pastor Carlos? Glória a Deus. Então, eu acho muito lindo, irmãos, né? O pastor Carlos, tem outros irmãos, o preletor Júnior, né? Tem a missionária Esther, tem outros pastores e irmãos que abrem lives de exposição da palavra. E eu sempre falo nas minhas lives, vamos ajudar uns aos outros a levar a palavra do Senhor. Né? O objetivo é que a semente do reino seja lançada. Né? O nosso trabalho é o trabalho do semeador, né? Sair semeando a semente do reino. Tá? Algumas sementes vai cair à beira do caminho, algumas sementes vai cair entre os espinhos, algumas sementes vai cair entre os pedregais, mas a gente acredita que algumas sementes vai cair em terra boa. Né? Então esse é o nosso papel. Eu sempre digo que o meu papel é transmitir a mensagem de Deus. Né? Então, com um sentimento em meu coração, tá? Que essa semente caia em terra boa e que o Espírito Santo use a semente para trabalhar, frutificar e operar na terra desse coração. Né? Então isso é muito importante entendermos isto, né? Compreendermos isto. Tá? Se gastarmos um mês aqui pregando a palavra e uma pessoa se converter, né? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Né? O quanto é precioso uma vida. Né? O reino dos céus, ligado ao reino de Deus na terra, tá? Identifica e qualifica uma alma, né? Olha o quanto é o valor para Deus da sua vida. O quanto você vale para Deus. Né? O quanto você observa que Deus, quando ele olha para o ser humano, ele valoriza o ser humano. Né? Agora, será que o ser humano está se valorizando? Né? Não olhando, não crendo nos valores que o Senhor estabeleceu e derramou sobre ele. É como se alguém pegasse uma pedra de diamante desse tamanho, entregasse na mão da pessoa e a pessoa olhasse para a pedra de diamante assim, não, eu não quero isso, jogasse na lama, jogasse fora. Então não valoriza, né, aquela pedra e nem o valor que ela tem. É assim que o homem faz, né, com os valores que o Senhor Deus derramou sobre ele. Né? Tem desprezado. Mas o Senhor é longânimo. O Senhor ama. Né? O Senhor ama, independente, nada vai mudar a expressão do amor de Deus sobre o homem. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus vos abençoe, tá? Debaixo da sua graça, do seu amor. Tá? Que o Senhor Deus continue fortalecendo os irmãos, guardando os irmãos, tá? Livrando os irmãos do mal, guardando os vossos pés de tropeçar. E que o Espírito de Deus venha sobre a vida dos irmãos, fortalecendo, para que vocês sejam essa trombeta que tem sido na propagação do Evangelho da Paz. Amém? Que Deus vos abençoe.
meus irmãos, eu vou ali fazer um cuscuz agora, né? Pegar ali um cafezinho e fazer, né, para pegar aquela merendinha. Oh, glória a Jesus, mas muito bom ter os irmãos aqui participando e contribuindo conosco, né? E eu sempre digo, estamos juntos. Eu sempre estou passando aí na live dos irmãos, né? E participando também, porque eu amo ouvir. Eu amo mais ouvir do que falar, tá? Eu amo mais ouvir do que falar, porque eu amo aprender. Eu amo compartilhar também a palavra do Senhor. Amém? Fique na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na realidade, irmãos, eu ia falar sobre cura de finanças. O valor do cristão dentro das finanças e como ele deve se comportar dentro dos seus negócios e tratar os irmãos em algumas dificuldades. Mas talvez à noite aí a gente trabalhe sobre isso ou em uma outra oportunidade. Que Deus possa abençoar os irmãos em Cristo Jesus.